Olá, meus alunos do nono ano. Vamos para mais uma aula de História com slide, dessa vez sobre a Guerra Fria. Então vamos começar com o contexto histórico da Guerra Fria. Se refere quando os Estados Unidos e a União Soviética dividiram o mundo em dois blocos de influência após a Segunda Guerra Mundial. Então, se você lembra bem, duas frentes de guerra elas foram postas em prática contra a Alemanha de Hitler, uma vinda do Oriente, liderada pela União Soviética, e outra vinda do Ocidente, liderada pelos Estados Unidos. A derrota de Hitler ela vai se consolidar com a chegada dos vários exércitos aliados à Alemanha, acabando com qualquer foco de resistência de adeptos nazistas. Após isso, a intensa rivalidade entre os Estados Unidos, país capitalista, e a União Soviética, um país socialista, recebeu o nome de Guerra Fria, pois essas potências não entraram em conflito direto. Então, não vai haver uma guerra armamentista direta entre Estados Unidos e União Soviética, mas os dois países vão ser protagonistas de incentivadores de guerras, vamos dizer, locais. Então, por exemplo, em Cuba você vai ter a presença da interferência soviética e americana na questão local cubana. Mesma coisa vai acontecer no Vietnã, mesma coisa vai acontecer na Coreia e em vários outros países. Essa Guerra Fria vai ser uma guerra em escala mundial, porém com conflitos dispersos, regionais, mas aí chefiado pelos interesses dos Estados Unidos e da União Soviética. Contudo, indiretamente participaram de confrontos em várias regiões do mundo, apoiando a emancipação de países colonizados ou em conflitos ideológicos. Então, pós Segunda Guerra Mundial, a Europa ficou dividida dessa forma. A União Soviética protegida pelos países comunistas menores, a Polônia, a Tchecoslováquia, a Hungria, a Romênia, Bulgária e a Alemanha Oriental, enquanto a parte ocidental da Alemanha ela optou se alinhar com o capitalismo norte-americano. Então você tem alguns países neutros que preferiram não tomar partido de nenhum dos lados, mas você tem o caso curioso da Iugoslávia, que apesar de ser um país comunista, ela não se alinhou com a União Soviética e obviamente não se alinhou com os Estados Unidos. Uma coisa muito característica desse período foi a divisão da Alemanha em Alemanha Ocidental capitalista e Alemanha Oriental comunista. Inclusive, apesar de Berlim, que é a capital da Alemanha, ser localizada na Alemanha Oriental comunista, ela foi dividida em duas partes: os bairros ocidentais capitalistas e os bairros orientais comunistas, dividida por um grande muro que foi chamado de Muro de Berlim. Os Estados Unidos e a doutrina Truman e o Plano Marshall. Então vamos lá. Em março de 1947, o então presidente estadunidense Harry Truman lançou a doutrina Truman, um compromisso do presidente e de seu governo de barrar o avanço comunista no mundo. Nesse sentido, a imagem da União Soviética parecia como um inimigo em potencial. Tá aí o presidente Truman. Então, também teve o Plano Marshall. Em junho do mesmo ano, o governo estadunidense lançou um novo programa de combate ao comunismo,
o Plano Marshall, um plano de ajuda para a reconstrução dos países europeus, palco dos conflitos da Segunda Guerra Mundial. Então, aos países que se alinhavam aos Estados Unidos, os Estados Unidos ele liberava somas e mais somas de dólares para a reconstrução desses países destruídos pela Segunda Guerra. O objetivo principal era evitar a influência comunista na região e garantir a hegemonia dos Estados Unidos na Europa Ocidental. Isso porque, do mesmo jeito que os Estados Unidos tinham dinheiro e disposição para investir na reconstrução desses países, a União Soviética também tinha. Os primeiros alvos foram a Grécia e a Turquia, países situados lá na fronteira das áreas de disputas entre estadunidenses e soviéticos. Então, apesar desses dois países, a Turquia e a Grécia, estarem lá numa área de maioria soviética, eles optaram por se alinhar aos Estados Unidos. Em 1949, o Canadá e os Estados Unidos criaram a Organização do Tratado do Atlântico Norte, chamado de OTAN, com o objetivo de assegurar a defesa militar contra a ameaça do avanço soviético. Então, no governo Truman, você tem o Plano Marshall, que é um plano econômico de revitalização dos países capitalistas europeus destruídos pela Segunda Guerra. Você tem um acordo de proteção militar através da OTAN. Você acha que a União Soviética ficou só olhando? Ela vai fazer a mesma coisa para proteger os seus aliados da interferência capitalista. Diante das ações dos Estados Unidos, a União Soviética também promoveu algumas políticas de afirmação e expansão do comunismo. Em resposta à OTAN, que era um acordo militar de proteção aos países capitalistas, os soviéticos promoveram alianças militares com países da Europa Oriental no chamado Pacto de Varsóvia. Então, a OTAN era para os capitalistas uma aliança militar de proteção, assim como o Pacto de Varsóvia também era uma aliança militar de proteção dos países comunistas. Então, vamos lá para as respostas soviéticas. Inicialmente, a proposta era criar uma coalizão à OTAN, contra a OTAN e as políticas estadunidenses. Seu grupo era formado por União Soviética, Albânia, Hungria, Romênia, Polônia, Bulgária, Polônia, Tchecoslováquia e, óbvio, a Alemanha Oriental. Se observe que a Iugoslávia não participou do Pacto de Varsóvia, cujo símbolo está aí na tela. Em resposta ao Plano Marshall, que era um plano econômico de ajuda aos países envolvidos na Segunda Guerra Mundial, a União Soviética decidiu criar o Conselho Econômico de Assistência Mútua, chamado Comecon. Então vamos lá, da mesma forma que o Plano Marshall estava para os países capitalistas como um plano de socorro financeiro, a Comecon também servia como esse socorro financeiro aos países alinhados com a União Soviética. Embora com menos recursos financeiros, o propósito da Comecon era ampliar a dependência dos países do grupo comunista à União Soviética. Coexistência pacífica. Então você tem aí dois presidentes, o presidente soviético e o presidente norte-americano sentados em bombas atômicas, em mísseis, e brincando aí de quebra de braço, com prestes a apertar um botão e explodir tudo. Então essa coexistência pacífica, ao final da década de 1950, a economia soviética passou por um período de crescimento industrial que possibilitou grandes investimentos na corrida armamentista.
No entanto, o líder do governo soviético, Nikita Khrushchev, propôs ao governo estadunidense uma política de desarmamento. A proposta de Khrushchev ficou conhecida como coexistência pacífica. A proposta soviética veio acompanhada de ações como a desocupação da Áustria e a redução dos efetivos militares. Isso para que o presidente e o Congresso norte-americano percebessem que a União Soviética realmente estava disposto a abrir mão de um conflito nuclear, até porque dois países armados com bomba nuclear até os dentes poderia acabar com o nosso planeta. Então, para evitar uma catástrofe, essa forma de mostrar para os Estados Unidos com a desocupação da Áustria era uma forma de mostrar que eles realmente estavam interessados num acordo. Porém, os Estados Unidos não alteraram em nenhum momento sua política armamentista. Isso porque o Congresso americano, a imprensa americana, se convenceu que o Khrushchev ele queria que os Estados Unidos assinasse essa convivência pacífica para que, a partir da sua paralisação da produção de bombas atômicas, ele pudesse, com maior força, bombardear os Estados Unidos. Então era uma estratégia aí, uma estratégia de acabar com os Estados Unidos, levando os Estados Unidos a paralisar a sua indústria armamentista. Então, John Kennedy, então presidente dos Estados Unidos, recebeu a proposta soviética com desconfiança. Assim, a proposta deixou de fazer sentido e a tensão entre os dois países continuou. Então, tá aí Khrushchev e Kennedy num famoso encontro nos Estados Unidos para aí decidir pelo desarmamento dos dois países. Corrida tecnológica e aeroespacial. A Guerra Fria foi um momento de grandes conquistas na área da tecnologia e do desenvolvimento aeroespacial. Então, se tem a coisa ruim da bomba atômica e de outros conhecimentos sendo usado para fins de guerra, também teve grandes inovações tecnológicas que nós temos o direito de encontrar em lojas de informática ou outros tipos de lógica graças a esse período. Então, de início, colocar um satélite em órbita significava pioneirismo em desbravar o espaço. A vantagem bélica era vista como sinônimo de segurança nacional, portanto fazia sentido investir nesse tipo de tecnologia. Era o início da corrida espacial. Como toda corrida, não importa quem largue primeiro, contanto que vença a corrida quem chegue primeiro na linha de chegada. Estou falando isso, parece óbvio, mas olha, 3 momentos foram decisivos na corrida espacial. Em 1957, o satélite Sputnik 2 soviético levou ao espaço o primeiro ser vivo, a cadela Laika. Então, a União Soviética dá a partida. Em abril de 1961, o major da Força Aérea da União Soviética, Yuri Gagarin, tornou-se o primeiro ser humano a viajar no espaço. Então, nessa corrida, a União Soviética ela abre vantagem dos Estados Unidos. Em 1969 foi a vez dos estadunidenses. Com mais de 1 bilhão de pessoas no mundo assistindo a transmissão ao vivo pela TV, o astronauta Neil Armstrong, comandante da missão Apollo 11, pisou em solo lunar, ou seja, chegou na linha de chegada vencendo a corrida espacial. É dele a frase: um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. E aí você tem a imagem da cadela Laika, do comandante Gagarin da União Soviética e do Armstrong pisando na Lua em frente à bandeira dos Estados Unidos. Não foi só
na corrida espacial e no armamento que os dois países se duelavam, mas também no cinema e no esporte. O cinema foi o meio mais utilizado como propaganda ideológica no conflito entre os dois blocos durante a Guerra Fria. Os bens de consumo, os super-heróis e os líderes estadunidenses eram apresentados como símbolo do bem e da moralidade superior dos Estados Unidos. É só você observar as histórias iniciais da Marvel e da DC, por exemplo. São heróis nacionais lutando contra ou alemães ou soviéticos. Exemplo, o Capitão América. A intensa campanha contra o comunismo contribuiu para o fortalecimento da política do American Way of Life, ou modo de vida americano, em detrimento do dirigir estatal soviético. Então a ideia do cinema era dizer: nós aqui nos Estados Unidos somos livres para tomarmos a escolha que nós quisermos, enquanto lá na União Soviética não há liberdade. Do outro lado, a propaganda soviética denunciava os problemas sociais de muitos países capitalistas, como a fome, a violência e a mortalidade infantil, apresentados como sinais da decadência burguesa e do caráter desumano do capitalismo. Isso porque, na ideia do socialismo, é responsabilidade do Estado combater todos esses agravantes sociais, como fome, violência, morte, dentre outros. Então você vai ter aí um filme famosíssimo, 007, claro, na versão mais antiga, onde o James Bond está sempre atrás de acabar aí com redes de espionagem soviéticas, enquanto você tem um filme famosíssimo que já foi regravado algumas vezes, o Solaris, onde o cineasta soviético ele faz uma alusão a um futuro próximo onde a tecnologia e a vida no espaço iriam colaborar para uma vida perfeita. Além disso, a guerra no esporte. Além do cinema, outra forma utilizada pelos estadunidenses e pelos russos para demonstrar sua superioridade foram os esportes, em especial os campeonatos mundiais de xadrez, de boxe e as Olimpíadas. Nos Jogos Olímpicos, a rivalidade entre os blocos ganhavam áreas de guerra real, isso porque a contagem das medalhas era como se fosse um tiro em cada lado. Por quê? Porque cada unidade de medalhas de ouro ganhos ou por Estados Unidos ou pelos atletas soviéticos era comemorado como uma guerra de fato. Então, se vocês pesquisarem aí, vocês vão ver os quadros de medalha durante essa Guerra Fria e todas as Olimpíadas que ocorreu durante esse conflito. A competitividade dos Jogos Olímpicos deveria ser algo restrito à prática do esporte. Assim como no cinema, os resultados olímpicos representavam a superioridade das formas de organização social e política dos Estados Unidos e da União Soviética para o mundo, ou seja, o mundo assistia qual dos dois países revelava atletas com melhores condições de serem vencedores. Então tudo virou uma guerra pessoal entre os governos dos Estados Unidos e o governo da União Soviética. Então, gente, por favor, revejam essa aula e realizem as atividades de vocês. Bons estudos e até a próxima.